olha que coisa interessante. Deus se preocupa com um que tinha o desejo no coração de simplesmente adorá-lo. Gente, Deus mobilizou um anjo para que pudesse mobilizar Filipe, retirar Filipe da multidão, para que ele pudesse atender o chamado para cumprir a missão com relação a um indivíduo. Deus mostra para a gente que uma pessoa é importante para ele. Por isso que as nossas células, nós sempre dizemos uma frase que a gente não pode nunca se esquecer. Qual é? Não desistimos de ninguém. Hoje você está aqui no culto da visão para que você entenda de uma vez por todas que nós nos preocupamos sim com a multidão. A gente precisa cuidar da multidão, mas a gente precisa entender também que uma pessoa para a gente é muito importante, faz falta. E é por isso que a gente não desiste de ninguém. Eu não sei você, mas na sua célula tem pessoas que de vez em quando desaparecem. Às vezes vai lá 1, 2, 3 semanas, depois some. Aí, às vezes, a célula está explodindo, as pessoas estão chegando. E aí a gente corre o risco, ou tem a mania, muitas vezes, de achar, não, eu vou me preocupar com esse povo que está aqui, e aquele que sumiu, um dia ele volta. Não, nós não desistimos de ninguém. Deus manda te dizer nessa noite que uma pessoa é importante para ele. Se ela chegou na sua casa, se ela chegou na sua célula, você é responsável por essa ovelha. Você vai dar conta no final de tudo. Pastor, está jogando uma responsabilidade para mim sobre os meus ombros? Sim, porque nós somos pastores das ovelhas que é do Senhor. As ovelhas não são nossas, ela tem um dono e o dono delas é o Senhor. Por isso, uma para a gente é importante. Por isso que nós precisamos aprender isso essa noite. Amém? Mas em segundo lugar, o que nós aprendemos com a visão celular olhando para esse texto? Nós aprendemos que Deus continua usando imperfeitos para a sua obra. Queridos, verso 26, o texto diz, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Sabe o que é interessante aqui? O que chama a atenção da gente? É que o anjo convoca Filipe. Por que não foi o anjo falar com o homem? Por que não foi o anjo falar com o eunuco? Será que ele não seria muito mais impactado? Talvez sim, você imagina? Você olha igual o Gideão, você está aqui vivendo um momento seu, daqui a pouco você vai ter um anjo falando com você. Isso desperta algo na gente, sim ou não? A gente não fica diferente, não dá um... De vez em quando eu fico pedindo para Deus, Senhor, para essa situação aqui, só se o Senhor mandar um anjo. E dificilmente Deus manda um anjo, Deus manda alguém imperfeito para falar comigo. Brincadeira, né? É assim com você também? É assim. Um dia desse, eu estava na porta da igreja lá, estava falando com o Senhor. Falei, Senhor, manda um anjo para falar comigo. Senhor, manda um anjo para falar comigo. Eu preciso resolver essa situação na minha vida. Eu não estou aguentando mais. Esse povo está demais. Eu estava reclamando com o Senhor do povo. Eu estava estressado com o povo. Eu estava naquele dia. E aí, daqui a pouco vem um homem, para o carro assim no meio da rua, para o trânsito, no meio da Vila São Luís, e fala assim, eu quero falar com o pastor da igreja. Eu falei, sou eu. Eu estava em casa, lá em Piabetá, há quase 1 hora daqui, e Deus mandou eu vir nessa igreja e falar com o pastor, que ele está no controle de tudo, que é para você se acalmar, que essa obra aqui é dele, ela não é sua. E que ele vai mudar o cenário no tempo certo, ele está fazendo, ele fez, ele fará, ele vai fazer, fique tranquilo, descanse teu coração, porque quem manda aqui é ele. Deus mandou um anjo? Mandou alguém perfeito para falar comigo. Sabe o que acontece? Às vezes você está deixando de viver coisas grandes com o Senhor, porque você se acha imperfeito, e você é mesmo. Mas Deus está dizendo para você que quem faz a obra é Ele, e Ele vai usar as suas imperfeições para glorificar o nome dEle. Você precisa compreender isso. Tem muita gente paralisada, estagnada, porque acha que vai viver só o evangelho, vai viver só o ministério, quando for perfeita. Eu lembro uma vez que eu falei para uma pessoa assim, olha, eu só vou me batizar quando eu for perfeito. A pessoa falou assim, infelizmente você vai para o inferno então. Aquilo me chocou, porque eu já estava caminhando com Jesus, eu estava indo para os cultos, mas eu ficava me sentindo impuro, sabe? Porque eu ainda bebia, eu ainda fazia um monte de coisa errada, eu falava, eu preciso dar passo de fé, mas eu só ia me batizar quando eu largasse tudo aquilo. Ela falou, então você vai para o inferno. E aí eu entendi que mesmo sendo imperfeito, eu preciso dar passos de fé porque o Senhor me sustenta.
É o Senhor que vai fazer a obra dele na minha vida. E a obra de santificação é até o dia da glorificação, ou seja, é depois da conversão e vai até o final. É até o final. Não adianta achar que você só vai servir a Deus quando você estiver jejuando 45 dias seguidos, não. É nas suas imperfeições, é reclamando da vida muitas vezes, é com depressão, é às vezes com crise de ansiedade, é chateado, é sem dinheiro, é com problema. É assim mesmo. Deus vai te usar desse jeito. Eu estou lendo um livro, 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Quem já leu esse livro aqui? Quem não leu, precisa ler esse livro. Porque você olha a história dos discípulos, elas te dão ânimo, te dão uma animada, tu fala assim, cara, os caras eram muito ruins. Você fala assim, tem tudo a ver comigo. Mas Deus usou esses homens fizeram do mundo, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Eles nem estão mais aqui, mas eles estão movimentando o mundo até hoje. Deixa eu te falar, Deus quer fazer isso na sua vida e através dela. Acredita nisso. Deus continua usando pessoas imperfeitas para a sua obra. Por quê, pastor? Porque só tem a gente. Só tem imperfeito. Deus não poderia mandar os anjos fazer muitas coisas, mas não, ele manda a gente. E deixa eu te falar, e ele usa a gente assim mesmo. É impressionante. Anteontem, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando uma história. Ela falou assim, pastor, no último Vida Vitoriosa que teve, uma pessoa deu testemunho dela. Sabe o que aconteceu, pastor? Falei, não. E eu lembro que foi a primeira vez que a pessoa deu testemunho. A pessoa contou um pouco da história dela. A pessoa estava extremamente nervosa. Ela não conseguiu comunicar 1/8 do que ela viveu, porque eu conheço a história dela. E a pessoa entregou o microfone e foi embora, falou, meu Deus, passando mal. E aí a pessoa estava me contando que o testemunho dessa pessoa salvou uma outra e começou a contar a história dessa outra pessoa. Aí falou assim, ele está sentado ali. Eu falei, não acredito que ele era assim. A pessoa o cara matava por esporte. Gostava de matar. Falei assim, quer que eu mato fulano? Pô, me dá um dinheiro aí que eu mato. Eu faço se você quiser o sumo com o corpo. Assim mesmo. Hoje é um grande homem de Deus, está vivendo o evangelho, está na célula bonitinho, está com a família restaurada. O diabo está em cima dele, querendo destruir ele. A casa dele caiu essa semana, mas ele está feliz da vida. Está feliz da vida. Eu falei, gente, aí Deus usa um homem que não consegue nem comunicar direito com uma história toda estranha para poder alcançar outro que era pior do que esse que estava falando da história. Você está vendo o conjunto de imperfeição que Deus bota a mão e faz algo perfeito. Deus faz. Queridos, Deus continua fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você entrou por essas portas questionando o poder de Deus. Deus continua abrindo o mar vermelho, enviando maná, continua curando cegos, continua mudando a vida de coxo, continua colocando ventres inférteis férteis. Deus continua fazendo uma obra extraordinária. Você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar isso. Agora, qual é o problema? Tem muita gente que fala, não, para mim está muito difícil, é muito ruim. Pastor, esse negócio de quarta na visão não dá para mim, porque a célula é muito cansativo. É cansativo. Mas deixa eu te falar, Deus chama a pessoa cansada mesmo. Sabe por quê? Quem está cansado é porque trabalha muito e Deus não tem plano com preguiçoso. O plano de Deus com preguiçoso é fazer ele largar a preguiça. É a primeira coisa. O primeiro plano de Deus para o preguiçoso é falar, vai trabalhar sem vergonha. Primeira coisa. Então, mas eu trabalho demais, pastor. Eu tenho 3 empregos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 empresas, eu faço 3 faculdades. Deus gosta desses, sabe por quê? Porque esses nunca vão achar que tem a ver com a mão deles. Tem tudo a ver com Deus. Sempre vão saber disso. Sempre vão saber, olha, não tem como eu viver o que eu estou vivendo porque eu faço muita coisa, não tenho tempo para nada, mas está tudo prosperando. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da minha vida. A glória é dele. A glória é sempre dele. Sempre dele. Se você tiver muito tempo, você vai falar, nossa, eu sou muito estratégico. Eu tenho um planejamento aqui, ó. Tadinho do seu planejamento.
Eu assumi a igreja em Caxias, eu sempre gosto de falar sobre isso. Primeira coisa que eu fui fazer quando eu fui assumir a igreja, sabe qual foi? Todo mundo pensa, ele foi lá, ele foi meditar, ele foi jejuar, ele foi subir o monte. Eu peguei uma vassoura e fui varrer, que a igreja estava uma bagunça danada. Varri a igreja como ninguém. Falei, Senhor, se tudo acontecer aqui como essa varrida que eu dei, o negócio vai ficar bom. É isso. Deus não tem trato com gente preguiçosa. Não ache que você só vai viver o evangelho na plenitude, só vai viver coisas extraordinárias com Deus quando você for perfeito. Você nunca vai ser. Só no momento que você vai ser perfeito. Sabe quando? Quando o seu corpo for glorificado, quando você estiver vivendo na glória com Jesus. Amém? Tem gente falando, por que convidaram ele? Terceiro, o que nós aprendemos com a visão celular? Para ganhar vidas, o seu esforço vai ser necessário. Para ganhar vidas, seu esforço vai ser necessário. Por quê, pastor? Versos 29 e 30. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Olha que detalhe. O anjo orienta Filipe para quê? Você precisa acompanhar a carruagem. Filipe ele já é deslocado de onde ele estava, de Samaria, e ele precisa ir para esse lugar. E chega lá, ele tem que correr atrás da carruagem. Queridos, ele precisa fazer um esforço para alcançar uma vida. E detalhe, ele está tratando com um anjo. Ele não podia ser transportado, ele não podia viver algo extraordinário? Podia, mas sabe o que esse texto está mostrando para a gente? Que nós precisamos fazer, sim, esforços para poder conquistar as vidas para Jesus, para alcançar as vidas para Jesus. Tem muita gente que fala, não, quem faz a obra é o Senhor. Nós não temos dúvidas disso. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas existe uma obra que nós precisamos fazer, e essa obra vai precisar do nosso suor, sim. Vai precisar. Não adianta a gente achar que tudo tem que ficar tudo tranquilo, está tudo certo. Não, a gente precisa ir atrás das pessoas. A gente precisa mostrar para elas que a gente ama. A gente precisa voltar 30 casas. A gente precisa perdoar. Existe um esforço tremendo para a gente alcançar as pessoas. Eu lembro que eu trabalhava em Caxias e eu morava em Realengo. 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Gente, mas como eu dormia eu dormia mais no ônibus do que na minha cama em casa. 3 ônibus. Aí sabe o que acontecia? O meu último ônibus na volta, eu pegava ali 7h45 em Realengo já. Só que esse ônibus nunca passava. Era impressionante que todo mundo falava que pegava aquele ônibus. Eu chegava no ponto, o ônibus sumia. Eu não sei o que acontecia. Aí sabe o que eu fazia? Eu de jaleco, de bota, eu tinha que correr 20 minutos para chegar em casa para poder dar a célula. Chegava em casa todo suado de jaleco, pegava uma toalha, passava no rosto assim, sentava, minha esposa já vinha com uma água. Por quê? Porque eu tinha que me esforçar para poder cumprir aquilo que eu me propus a fazer, que era ser um líder de célula. Talvez você pense, pastor, mas às vezes a gente se dedica tanto às pessoas e as pessoas, sabe, não valorizam, às vezes não vale nada. Você que pensa. Sabe por quê? Porque eu olho para a palavra de Deus e a Bíblia vai dizer para mim que nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum trabalho é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58, se eu não me engano. Que nenhum trabalho é vão no Senhor. Então eu faço para o Senhor. E eu sei que Ele vai me recompensar. Eu amo tanto o Senhor que eu me dedico tanto pelas pessoas, porque eu sei que mesmo se as pessoas não me valorizarem, o Senhor me valoriza. O Senhor valoriza quem não faz nada para Ele. Tem um monte de gente que não faz nada para Jesus e está respirando, está vivendo, está comendo, tem casa. Imagina quem dá a sua vida em prol do reino. Você acha que Deus é injusto? De verdade. Aí eu chegava, corria, às vezes chegava na célula, tinha uma pessoa, e essa pessoa cochilava a célula toda. O que dá vontade de fazer com uma pessoa dessa? Mas sabe o que eu fiz? Eu amei. Eu amei esse valorizando, por quê? Porque eu entendi que uma pessoa para Deus é importante, e eu sabia que tudo que eu estava fazendo ali, talvez os meus olhos humanos diziam que nada estava acontecendo, mas os olhos espirituais me alertavam de que Deus estava fazendo uma obra naquele lugar.
Sabe qual é o nosso problema? A gente fica olhando muito com os olhos naturais. Esse é o nosso problema. Eu, como pastor, estou aprendendo muito, às vezes a duras penas, a olhar mais a vida com os olhos espirituais. Porque tudo é espiritual, tudo é espiritual. Ah, pastor, mas tudo é espiritualidade. Está tudo ligado, querido. Está tudo ligado. Tudo está ligado. Então, a gente precisa entender isso hoje. O esforço que você faz, ele é necessário para que pessoas sejam alcançadas. Você vai morrer pela igreja? Não, Jesus já morreu, mas você vai fazer a sua parte, igual Felipe fez. Felipe correu, Felipe se movimentou, Felipe se esforçou para alcançar essa vida. Valeu a pena ou não? Valeu. Se um mudar de vida, festa no céu. Imagina se uma multidão for restaurada, curada e liberta por causa da sua vida, por causa da sua disponibilidade.